Para mim, uma coisa bem clara que eu tenho como militante é que a igualdade de gênero ela não se dá dentro desse sistema, né? Infelizmente, ele fortalece as opressões contra as mulheres e aprender a lidar, não aprender a lidar, né, mas aprender a combater a opressão é um processo de buscar a igualdade, né? É a gente buscando nosso empoderamento, a nossa emancipação e, ao mesmo tempo, sempre um processo de reeducação dos homens e de toda a população. Ser uma mulher jovem no Brasil hoje é ser um corpo em permanente risco, né? Então, no momento que a gente sai na rua, a gente já está em perigo. A gente está ouvindo coisas, a gente está sofrendo machismo. O machismo começa dentro de casa, vai para a universidade e também se reproduz nos movimentos sociais, no movimento estudantil, inclusive dentro da juventude. Então, a mulher jovem, ela sempre tem que falar um pouco mais alto para ser ouvida, né? Infelizmente, acho que ainda está muito ligado a uma relação... Primeiro, um desconhecimento do que é o feminismo, do que é esse movimento que acredita que mulheres são gente, que tem que ter os seus direitos garantidos, tais, independente de sexo ou de gênero. Acho que a maior dificuldade ainda está na nossa educação do dia a dia. Acho que essa diferença que hoje tem na sociedade, eu acho que ela vem muito dessa questão cultural mesmo, desde a educação informal. E na escola isso acaba sendo reproduzido também. Mas, assim, a diferença no sistema socioeducativo, acho que pro feminino ainda tem muito que avançar. Tanto em capacitação de profissionais, principalmente, né, quanto na questão órgão e instituição. Quando a gente pensa no herói, a gente nunca pensa em mulher. A gente nunca fala de heroína, né? A nossa construção sempre é machista, eurocêntrica, ditatorial, sempre pensa no patriarcado. Por isso que as relações de gênero dentro das questões de juventude, ela sofre tanto, porque o que acomete a mulher, é diferente do que acomete o homem. O feminismo é uma necessidade de sobrevivência de nós mulheres, porque a gente percebe em todas as searas, em todos os espaços que a gente ocupa, esses graus aí do machismo, esses graus de desigualdade. Existe uma divisão desigual do trabalho, existe uma não socialização dos trabalhos domésticos, do cuidado com os filhos, né? Existe uma série de desigualdades aí entre homens e mulheres e elas vão se reproduzindo e aparecendo dentro da nossa sociedade das mais diferentes perspectivas. Hoje em dia as políticas públicas para mulheres é pincelada, não é uma coisa que seja realmente debatida, não é algo que seja realmente trazido para a prática. E quando a sociedade começa a lhe cobrar isso, o que a gente percebe é que até se tem um pouco de medo de debater igualdade, como se você estivesse quebrando algo que é sagrado, que está posto lá e que não pode ser mudado. Visando a nossa realidade, as mulheres ainda continuam muito dependentes dos homens nas questões assim de política. A mulher ainda não tem tanta voz dentro dos espaços de decisões. Eu acredito que uma das formas é participar desses espaços. Então, buscar informações, participar desses diálogos, né? Encontrar outros atores também que têm interesse em atender às demandas do campo. Obviamente existem alguns avanços e aí conquistados a partir das lutas do movimento de mulheres, né, das mulheres feministas, mas é que é necessário, na verdade, a gente entender toda a demanda, né, entender que é um problema que é transversal, que é um problema que diz respeito à cultura, é um problema que diz respeito à educação, é um problema que diz respeito à economia. Aí quando você pensa, por que essas novelas têm sempre um casal gay, um elenco, agora a gente já pode chamar de um elenco gay, né? Por quê? Porque tem um escritor gay. Olha a diferença que faz quando você ocupa os espaços. Você pode contar a sua história. Você pode, inclusive, contar a sua história de perspectivas totalmente diferentes. Nós conseguimos ter a primeira presidente indígena mulher estando na frente de uma organização indígena. E isso, para nós, mulheres indígenas do Rio Negro, foi um grande avanço. O que a gente poderia garantir mesmo para ter esta igualdade eram políticas públicas mesmo, maior divulgação,
até mesmo do feminismo, entendeu? Então a única maneira de acabar com o patriarcado, acabar com o machismo é discutir gênero em todos os espaços, né? Gênero tem que ser uma pauta transversal, tem que ser uma pauta permanente. E gênero não interessa mais só às mulheres, né? Inclusive o movimento feminista já percebeu isso há um bom tempo. A gente tem que incluir o movimento LGBT, tem que incluir o movimento negro, tem que dialogar, porque o feminismo interessa a toda a sociedade toda se machuca com o machismo.